Juan, zagueiro. Rodrigo de São Gonçalo. Nada contra o Flamengo. Eu sou talvez uma das... Não vou dizer o único, porque talvez seja um pouco pretensioso. O melhor, certamente. Mas o único que fala as verdades sobre o Flamengo, que não ilude o torcedor do Flamengo, que não fica dizendo que por causa de um jogo, uma vitória, o Flamengo é o melhor time do mundo. E não fala de cheirinho. Eu não faço oba-oba em cima do Flamengo. É a única diferença. Eu sei que torcedor... O senhor não tem mengocentrismo? Não, mengocentrismo. O torcedor gosta, qualquer time gosta que jornalista fale bem do time dele. Gosta que validem a sua paixão. Não é o meu caso. Eu não preciso falar bem de ninguém. E eu não gosto que engane o torcedor do Flamengo. Então vamos falar bem do Flamengo. Carolina Patati já começa assim, está lá no treinamento do Flamengo, acompanhando a movimentação do Mengão. E aí, Carolina Patati, boa tarde. Olá, muito boa tarde, um prazer estar participando desse programa. Boa tarde para vocês, para todo mundo que está ligado conosco. Ó, treino rolando aí, vamos dar uma olhada? Atividade recém começando, é o primeiro treino do Flamengo depois do retorno da Argentina, aquele empate lá com o River, que acabou deixando o time na segunda posição no grupo, agora trabalhando, e daqui a pouco já tem viagem de novo, a coisa por aqui não para. Viagem para Minas Gerais na sequência dessa atividade. Jogo amanhã, 9 horas da noite, contra o Atlético Mineiro, fora de casa, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro, né? A programação aí que está mantida mesmo diante dos protestos, algumas incertezas, mas agora há pouco a assessoria confirmou, tá tudo certo, viagem daqui a pouquinho então. Vale lembrar que o Flamengo tem desfalques importantíssimos. O Rodolfo foi expulso contra o Vasco, tá suspenso, mesma situação do Cuéllar, tem o Hever que tá lesionado, Juan lesionado, Giovânio lesionado, Pará lesionado, então aí vários desfalques. E aí, especialmente no sistema defensivo, tem uma situação curiosa, né? A gente que estava acostumado a ver aí jogadores experientes na zaga do Flamengo, uma média de idade de 36 anos, essa média passou para 20 anos com o Léo Duarte e o Tuller, eles que vão ser os titulares aí do Flamengo nessa partida contra o Galo. Vai ser o 6º jogo deles juntos aí na temporada de 2018. Vale lembrar que o Diego, que não jogou lá na Argentina, estava suspenso, né? Agora está à disposição, fisicamente tudo certo com ele, pode ser escalado pelo técnico Maurício Barbieri. O Flamengo que está aí nessa maratona, foram 4.300 quilômetros de viagem, bem diferente do Galo, que teve a semana toda para trabalhar, está descansado e a gente sabe que isso pode fazer diferença no resultado. Voltamos com vocês aí no estúdio. Aí o Flamengo se preparando para viajar também para Belo Horizonte para enfrentar o Atlético Mineiro. O Cuéllar está suspenso e já viajou para a Colômbia, onde vai se apresentar para a seleção colombiana, visando a Copa do Mundo. Quando ele voltar, a suspensão já estará cumprida de uma partida que ele tem a realizar e já ficará à disposição do Flamengo para a sequência do Campeonato Brasileiro. E o Everton Ribeiro falou há pouco. Vamos ouvir o jogador do Flamengo. Que tá muito confiante, né? Vem fazendo bons jogos. Sempre é difícil jogar contra o Atlético. Vai ser um jogo do primeiro contra o segundo colocado. Então, a gente espera que seja um grande jogo, que a gente possa fazer uma partida boa de se assistir e que a gente traga o resultado que nos interessa, que é a vitória. Independente, né, de estar em um pote 1, 2, enfrentaríamos um time forte. São equipes que já foram campeãs, né, em outras edições. Então essa Libertadores está sendo muito disputada e a gente vai confiante, independente de quem vem pela frente. Sabemos que temos um bom time que pode batalhar dentro de campo com qualquer equipe. Tá aí então o Everton falando, o jogador do Flamengo, que o Everton não jogou bem na partida contra o River Plate na Argentina. Quem jogou bem? Hã? Quem jogou bem? O Flamengo jogou mal, né? Eu esperava mais do Flamengo. O menino zagueiro jogou bem. O Léo Duarte. O Jean Lucas tentou algumas jogadas, mostrando personalidade. Não se intimidou, deu tapa na cara do argentino, já é uma grande vantagem. Nossa, que bonito, pregar a violência. Agora, o Pascoal, o Flamengo tem alguns desfalques importantes, principalmente na zaga. Não tem a zaga titular, por lesão, né? O Rodolfo, o Hever e o Juan. O Rodolfo suspenso e aí entram os 2 zagueiros imediatamente abaixo, né? Então,
o quarto e o quinto zagueiros. É uma zaga totalmente reserva. Léo Duarte, quem que vai? Tuller. Que é um menino que tem futuro, mas o presente... Não era aquele negócio de colocar em cima do carro lá? Não, é quase. A marca. Isso, Nem sabia. Eles têm um certo entrosamento da base ou primeira vez vão jogar juntos na Não, já jogaram juntos, mas pouco. Mas assim... É uma pequena ajuda, né? É uma pequena ajuda, sem dúvida nenhuma. Por que o senhor, quando ouviu a palavra Tuller, fez essa cara de pastel? Eu? Esse rapaz aqui. Eu? É. Porque eu não conhecia o rapaz. Eu achei o nome de craque, hein? Tuller é nome de craque. Esse jogo promete ser bom, Flávio, porque o Atlético vale a liderança brasileiro. Claro que o Flamengo também ali está em segundo, empatado com um monte de E é uma das ali, maiores rivalidades interestaduais que a gente tem no Brasil. Verdade. Atlético e Flamengo é uma rivalidade decisão, né? histórica, que vem lá dos anos 80, de Campeonato Brasileiro, de Libertadores, um jogo em Goiânia, que é um jogo que o torcedor do Atlético não engole até hoje, as expulsões, final de Campeonato Brasileiro de 80, né, no Maracanã, com vitória do Flamengo. Semifinal de 87. Semifinal de 87. Então, é uma rivalidade interestadual, talvez a maior que a gente tenha no Brasil. Sempre com vantagem do Flamengo nesses jogos, né? Mas E o Tuller e o Léo Duarte já jogaram juntos Também tá nesse ano. acirrada, mas por muita briga extra em campo ali. O Tuller e o Léo Duarte jogaram juntos nesse ano estadual. contra o Fluminense, daquela derrota por 4 para o Fluminense. A minha cara não foi uma cara de desprezo Não, pro foi uma Tuller, cara não é de isso, espanto, mas é que o surpresa. Flamengo tem muitos zagueiros veteranos, eu vejo. Dois assim. machucados e um suspenso. Exato. E aí você vê a necessidade realmente de ter um elenco muito numeroso. E mesmo com 5 zagueiros, o Flamengo tem Hever, o Juan, o Rodolfo, o Léo Duarte e o Tuller. Mesmo com 5 zagueiros, está tendo de recorrer ao quarto e quinto, né? Por isso que na formatação de um elenco é preciso você ter tem muita... que ter 5 zagueiros. Zagueiro e volante tem que ter bastante. 5 zagueiros. Além de que o zagueiro machuca e toma muito cartão. Os zagueiros ficam muito suspensos, claro. Toma muito cartão. Então, quando alguém for montar time de futebol, tem que ter sempre 5 zagueiros, né? Para não ter nenhum problema. Diferentemente da Copa, né? Que aí vão dizer assim, mas o Tite convocou só 4 zagueiros. É uma competição curta. É um 7 mês, jogos claro. só. Você pode trazer um volante para zagueiro. Quem que faz desempenho E essa função. conta pode aumentar se o time jogar com 3 zagueiros. Aí sim, aí já é uma outra questão. Flamengo e Atlético Mineiro pela liderança do Campeonato Brasileiro. Os dois estão aí brigando por essa liderança, Savoia. É um jogão. Acho que o Flamengo é muito inconstante, né? Quando você espera alguma coisa maior do Flamengo, eu tô a cavaleiro, porque quando o Flamengo estava lá embaixo na Libertadores, até no expediente falei, achei até que o Flamengo fosse brigar pela liderança do grupo na Libertadores. E brigou mesmo. Foi até a última rodada com chance. Se vencesse o jogo, sim. Com chance. Mas é muito irregular. E eu não penso igual as pessoas que acham que devam priorizar uma competição. Não, vamos priorizar a Libertadores. Aí você prioriza a Libertadores, vem o mata-mata, você perde um jogo, tá fora, e aí você esquece o brasileiro. Eu acho que agora o time tem que concentrar em todas as competições, principalmente nesse primeiro semestre. Por exemplo, o Atlético agora só tem uma competição. Saiu da Sul-Americana, né, saiu da Copa do Brasil e agora só tem o Brasileiro. E assumiu esse compromisso com o torcedor. Né? Porque agora tem que ir atrás. No ano passado o Corinthians teve essa vantagem. Sim. Ficou só com o brasileiro. Aí pôde recuperar jogador. Não precisou poupar tanto quanto um vai poupar. Vou poupar por causa da Libertadores, vou poupar por causa da Copa do Brasil, vou poupar por causa do Campeonato. Bem que Campeonato. nessas 6 rodadas agora, essas 6 rodadas, ninguém precisa poupar nada, porque tá tudo parado, é só brasileiro. A única certeza que tem no calendário é o Campeonato Brasileiro. Se você se aplicar, tiver time, tiver elenco, estrutura e qualidade, evidentemente, e você se aplicar no Campeonato Brasileiro, você tem boas possibilidades. Palmeiras, por exemplo, só para citar um exemplo, tem boas possibilidades de ganhar o campeonato, porque tem time, tem tudo. A Libertadores, a Copa do Brasil, você pode ter tudo e perder, porque num jogo você cai fora do mata-mata. O Palmeiras tem 3 competições: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Né? O Atlético, ficando só com o Campeonato Brasileiro, assume esse compromisso com o torcedor. Tem um artilheiro do campeonato, o Roger Guedes tem 5 gols. Isso vai valer muito pro segundo semestre, acho que agora sim. Agora todo mundo parou Libertadores, parou Copa do Brasil. Aliás, alguns times brasileiros que se classificaram na Libertadores se classificaram com uma rodada de antecedência. Né? Também tiveram essa folguinha, esse respiro. Então são 6 rodadas de Campeonato Brasileiro para todo mundo se dedicar exclusivamente a ele. Não tem que ter essa história de agora está todo mundo cansado, poupar, conversa.
Outra coisa curiosa nesse jogo, 2 técnicos muito jovens. Acho que nós nunca tivemos um Flamengo e Atlético com técnicos tão inexperientes e como esse com o Barbieri e o Largue. Né? É uma curiosidade, 2 técnicos interinos, digamos assim, interinos / efetivados, e estão aí disputando a liderança do campeonato. O Cassino, o time do Flamengo chega animado ou é o Atlético que vai chegar mais animado? Eu trabalhei no jogo do Flamengo com o Vasco e eu vi um problema sério no time do Flamengo. Os laterais, muitas vezes, quando apoiam, eles não apoiam abertos, eles embolam com os meias. E aí o que acontece? Ao invés dos laterais fazerem a ultrapassagem, eles acabam embolando e isso faz com que o Paquetá, o Diego e o Everton Ribeiro tenham que correr demais. O time, embora eles erram muitos passes, não tem o espaço para dar aquele drible que quebra a defesa adversária. Olha o ceifador então, ali, em alguns momentos, o Flamengo, na minha opinião, corre errado. Porque não tem o desafogo pela ponta direita com o Rodinei. Não tem o desafogo pela ponta esquerda. Eu esqueci o nome do lateral esquerdo do Flamengo agora. René. Com o René. Trauco já foi pra seleção. Exatamente. Então é um problema que parece básico do time do Flamengo. É só um dos problemas que eu constatei. Mas é um problema tão básico que eu acho que o Barbieri vai conseguir resolver. A ausência dos laterais na linha de fundo. Os laterais estão embolando. Lateral é o chamado... Tem que fazer o overlap. O chamado... por um lado, você está falando do lateral isopor. Não vai no fundo nunca. Aí na hora que o lateral afunila, que é natural o lateral em algum momento afunilar, o meia tem que fazer a jogada de ultrapassagem pelo corredor. E o Flamengo não está tendo isso daí. Não, e outra coisa, a bola não chega no centroavante. Exato. Uma bola chegou no centroavante do Flamengo na partida contra o River Plate, deu aquele chute, passou perto. Um detalhe só pra gente poder, que vocês estão falando de uma competição, 2 ou 3, do bloco da frente, aqueles 6 times, né, classificados Libertadores e primeira fase ou segunda da Libertadores, até o América Mineiro, é o 6º corte, né? O corte ali no 6º lugar. Atlético e América não disputam nenhuma outra competição a não ser o Campeonato Brasileiro. Todos os outros, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e Fluminense, têm uma competição paralela pós-Copa do Mundo. Então, se mantiverem ali naquele bloco da frente até a parada da Copa, depois podem ter que, vou priorizar aqui, tiro um jogador aqui, tiro 2, 3, como o Grêmio fez lá atrás, e acabou perdendo pro Corinthians, né? E o Flamengo... mas vale a pena a gente dar também uma moral pro Atlético, né, Pascoal? Líder do Campeonato Brasileiro, apesar de ter dado uma pipocada na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o Atlético deixou a desejar. Mas no Campeonato Brasileiro, o Atlético está fazendo o papel dele. Ele está buscando vitórias, inclusive venceu o Cruzeiro. Eu achei o Atlético eliminado das 2 competições soberbo. Também, mas dentro do Campeonato Brasileiro, o Atlético está jogando direitinho. Aqui nós vamos resolver a hora que quiser. O Atlético pisou fofo, mas vamos lá. O árbitro desse jogo vai ser o Daron. Precisa ser um cara menos de pulso, Pascoal, para segurar ali, porque tem uma rivalidade aí que tá acima do normal. O Atlético Mineiro e Flamengo, até por questões históricas aí, já brigaram, até inclusive aquele negócio do Zé Roberto Wright, enfim, tem todo aquele... E Corinthians Internacional, com o negócio do DVD? Também, o bagulho é doido lá também. Então precisa ter um árbitro enérgico. No caso do jogo do Flamengo com o Atlético, será o Daron. O Atlético, ele tá com 3 jogadores aí que estão pendurados, que é o Bremer, o zagueiro, o Fábio Santos e o Ricardo Oliveira. E tem o retorno agora do Blanco também. O Blanco, ele não jogou a última partida aí, vai renovou o contrato, o Blanco, né? Joga muito esse moleque, parece o Kaká. O moleque é bom jogador. Parece o Kaká. Revelado lá na Bahia, né? Revelado pelo time do Bahia. É bom jogador esse Gustavo Blanco. E ontem a gente também teve o caso do Santos, né, gente? Nossa.